Bom dia, terceiro ano, bom dia a todos, prazer em revê-los, espero que tenham tido ótimas férias diferentes, né? Porque em casa vocês já estavam, agora também praticamente quase ninguém pôde viajar, então espero que todos tenham descansado, na verdade, bastante aí, para enfrentar esse segundo semestre, esses 2 bimestres que faltam. E para vocês, 2 bimestres diferentes, né? Os 2 últimos bimestres de escola de vocês. Então, terceiro ano, além de tudo, está vivendo uma pandemia, ainda está vivendo um terceiro ano diferente de muita gente, né? Que é aquele terceiro ano de despedida menos presencial, né? Mais em casa. Então, espero que todo mundo tenha conseguido descansar bastante. Nós vamos, eu sei que vocês não têm um livro, mas nós já vamos fazer a introdução do capítulo. Eu já vou passar algumas coisinhas para vocês, tá? Só estou aguardando mais gente entrar. Então, é prazer estar com vocês aqui de novo. Bom dia, Gesmiel. Bom dia, Clara. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Eu estava falando com os colegas de vocês que acabaram de entrar. Espero que vocês tenham descansado, porque foram um bom dia a todos. Foram férias diferentes, né? Que na verdade foram férias que vocês já estavam em casa, só que estavam estudando, e agora foram as férias, na verdade, para descansar. A maioria não tinha como muito viajar, praticamente está tudo fechado por aí. Alguns provavelmente conseguiram, outros não. E, como eu falei, estava falando para os que estavam em sala, é diferente porque vocês têm o último semestre aí, né? Os 2 últimos bimestres de vocês em escola, e esse ano uma escola diferente, né? Uma escola à distância. Então, eu espero que vocês estejam aproveitando o máximo possível das matérias, né, gente? Eu não estou medindo o aprendizado de vocês por prova, né? Eu estou medindo mesmo pelo esforço, pela participação, pelo interesse, tá? Não é a prova. Bom dia, Gabriel. Não é a prova que vai me dar a medida de que vocês estão aprendendo ou não, né? Eu acho que quando o ensino é à distância, vai mais a questão do interesse do aluno em aprender, né? Do que realmente a questão de prova, de avaliação. A prova nesse caso, bom dia, amor. A prova nesse caso fica mais como uma burocracia, tá? Então eu espero que vocês consigam aproveitar esse último semestre o máximo que vocês puderem, né? Ninguém esperava que esse ano fosse dessa forma, que o terceiro ano do ensino médio de vocês fosse dessa forma, né? Praticamente vocês em casa, mesmo a gente retornando aí, se for retornar na presencial, nem todos irão retornar. E passa muito rápido, né, gente? É o último semestre, como eu falei, os 2 últimos bimestres, nós estamos iniciando hoje o nosso terceiro bimestre, e passa muito rápido, daqui a pouco estamos no final do ano, vocês já vão estar pensando na faculdade do ano que vem, pensando em vestibular, muitos vestibulares aí estão sendo adiados, né? Pensando em entrar na faculdade e seguir a vida de vocês da melhor forma possível. Então, como eu estava falando que já estavam aqui, eu sei que vocês ainda não receberam um livro, mas hoje nós vamos estar começando aí com a introdução, tá? A matéria, que é o crescimento do comércio mundial. O título é o comércio global, tá? Do próximo capítulo é o capítulo 31. Então, o título é comércio global e a gente vai estar falando do crescimento do comércio mundial. Antes de eu começar lá a passar o slide, só para lembrar para vocês, nós começamos o ano estudando globalização e vamos dar sequência ao estudo da globalização. Então, quando a gente fala de globalização, a gente retorna, né, lá naquela parte das grandes navegações, que muitos dizem que ali começou a globalização. E quando a gente fala de comércio, a gente tem que lembrar, desde os primórdios, primeiro aí a gente tinha o escambo, enfim, a troca de mercadoria aí, né? Tinha um sistema feudal também, que os próprios feudos trocavam mercadoria entre si. O surgimento da agricultura, né? A primeira revolução agrícola aí, também, que começa aí com a questão do homem para de ser nômade, enfim, para de andar e fixa-se num só lugar, e depois vem a segunda revolução agrícola aí, que entra com a revolução industrial. Então, tudo isso muda-se o cenário. Então, o comércio, ele é o quê? No comércio não é onde eu vou produzir, mas assim aonde que eu vou ofertar
a mercadoria. Então, há um grande crescimento no comércio mundial. É lógico que agora a gente está vivendo, tudo que a gente vai explicar agora tem uma certa mudança, porque nós estamos vivendo um momento diferente no mundo, né? O comércio mundial, ele deu, assim, uma estagnação. Mas nem por isso, eu estava vendo ontem uma reportagem, só um momento, gente. Bom dia, Beatriz. Eu estava vendo ontem uma reportagem que falava que muitas empresas cresceram mais ainda. Então, assim, depende muito, né? Porque nessa época de pandemia a gente tem que se reinventar. Então, muitos comerciantes se reinventaram. Então, as vendas online está cada vez mais, aí a gente falou no bimestre passado sobre o fluxo aí, de mercadoria, sobre as infovias, né? Sobre a venda online. Então, hoje é mais do que nunca favorecido aí esses comerciantes por vendas online. O produto já era conhecido, então acaba que as pessoas acabam aí comprando online. Mas lembrando que também muita gente perdeu emprego, então uma recessão na maior parte dos países do mundo. Então, é uma diferença, mas não podemos negar que é um crescimento aí do comércio mundial, tá bom? Então, o que eu quero pedir para vocês, gente, vamos prestar bastante atenção nas aulas. Vocês, quem sempre está aqui nas aulas comigo, sempre está participando. Não fiquem focados só no, vou tirar a melhor nota lá na prova, vou tirar 10 na prova. Né? Como eu falei, que para quem já estava aqui, isso daí para mim não está medindo o aprendizado de vocês, né? O aprendizado de vocês, na verdade, vocês vão medir lá na frente, quando vão fazer um vestibular, um concurso, alguma coisa assim, né? A prova não está sendo medida, na verdade, nós estamos cumprindo aí uma burocracia que tá fazendo lá a prova que vocês têm que fazer para serem avaliados, entre aspas, aí, em relação à nota, tá? Mas o aprendizado de vocês, o que vale mesmo, é vocês estarem muito atentos agora. Como eu falei, nós somos um novo cenário mundial, que ninguém esperou passar, que é essa pandemia, né? E que isso aí vai ser tema durante muitos anos de vestibular. Os livros vão provavelmente mudar, né, daqui a uns anos, porque geralmente os livros eles são atualizados de 4 anos, mas muitos estão na terceira edição ou estão indo para a quarta edição, vão ser atualizados, e com certeza vai estar falando de pandemia. Né? Vai ser esse ano de 2020, o maior lembrete dele vai ser a pandemia. Por quê? Porque a pandemia ela afeta todas as gamas aí da sociedade, tá bom? Então, agora a gente vai para o slide, tá? Prestem bastante atenção no slide, nada de ficar cochilando, querendo dormir, saindo de aula. Peraí, tem alguém, parece, solicitando entrada assim. Bom dia, Gabriel. Nós vamos entrar agora no slide, tá, gente? Se alguém solicitar, eu saio do slide e volto aqui para a sala. Então, vamos para o slide. Vamos lá, bom dia, meu irmão. Vamos estar passando o slide do capítulo que vamos ver, do primeiro capítulo que vamos ver esse bimestre, tá bom? Então, fiquem bastante atentos aí. Eu coloquei aí o título Comércio Mundial, que na verdade é o subtítulo do capítulo. O capítulo mesmo é Comércio Global, enfim, que dá, porque a gente está falando muito da questão da globalização. Então, vamos aqui só a primeira parte. Então, a primeira página lá, a página 5 do livro de vocês, traz aí o crescimento do comércio mundial. Então, principais fatores do crescimento do comércio mundial. Primeiro, a gente estudou lá no mês passado a circulação, a aceleração da circulação de capital, né, as bolsas de valores, as commodities, né, que quando a gente tem as antigas plantations aí, que eram monocultoras, um único tipo de cultura, como por exemplo a cana-de-açúcar, isso aí virou commodities. O que é isso? São mercadorias nas bolsas de valores, que tem muito valor agregado aí. Recursos, mão de obras, informações, notícias e publicidade. Então, tudo isso aumenta o comércio mundial. Se a gente for pegar lá no século XVIII, enfim, lá nas grandes navegações, não existia nada disso, né? Era mesmo boca a boca, enfim, os navios partiam, pegavam todas as riquezas aí das suas colônias e partiam para o seu país principal, enfim, né? Para estar distribuindo essas mercadorias, para estar oferecendo essas mercadorias. Era praticamente de, entre aspas, aí, de porta em porta. Formação e crescimento das empresas transnacionais. Então, a gente vai estar falando um pouquinho disso daí, a gente já falou nos outros capítulos, mas a gente vai estar falando um pouquinho dessa questão das empresas transnacionais, já foram chamadas multinacionais, são aquelas empresas que elas surgem na nova DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí também, no qual a gente viu o neocolonialismo, enfim, quando há a crise, né? Quando há a crise de 29, a quebra ali da Bolsa de Valores, enfim, que as empresas que até então
elas eram fixas no seu próprio país, elas observaram que fixa nos seus próprios países, os países entrassem é, em colapso econômico, enfim, crises econômicas, ficaria mais difícil para elas se restabelecerem. Então, se distribuem essas empresas. Hoje, na pandemia, se vê que isso é extremamente necessário, né? Se eu fecho uma filial minha nos Estados Unidos, eu posso ter outra na Alemanha, dependendo do tipo, por exemplo, empresa automobilística seria uma. Então, por isso que hoje a gente vê que tem empresas que estão crescendo, mesmo com a pandemia. Por quê? Porque elas não são fixas somente no lugar. Né? Muitas vezes também a gente vai ver nessa DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que se distribui funções, né? Aquelas maquiladoras lá do México, que eu tanto falo para vocês, são aquelas empresas no qual os Estados Unidos têm um carro, ele manda o carro para ser montado, por exemplo, painel, o capô do carro, enfim, os pneus, as rodas, enfim, no México, nas maquiladoras, depois devolve para os Estados Unidos revender. Tá? Gradativa queda das tarifas alfandegárias, o que é isso? Aquilo que eu pago para mandar minha mercadoria para outro país. E consolidação das alianças econômicas regionais. Como que se consolida essas alianças econômicas? Através de blocos econômicos. Nós também vamos estar estudando nesse capítulo que os blocos econômicos, eles são muito importantes, né? Quem percebeu isso primeiro foram os europeus, que os estados, né, os países, aí, eles se fortaleciam muito mais unidos, né, do que separadamente. Então, eles viram que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial só serviu, principalmente no aspecto econômico, dentro do continente europeu, para deflagrar, para destruir territórios e empobrecer, de uma certa forma, esses países. Vamos lá? Então, isso daqui vocês não vão ver no livro de vocês, eu coloquei para a gente estar fixando um pouquinho disso daí. Então, comércio concentrado. Então, hoje, eu tenho um aumento da circulação no comércio internacional. A gente chegou a ver isso no mês passado, de 58 milhões de dólares em 1948 para 16 trilhões de dólares em 2015. Então, aí a gente vê que é um grande crescimento no comércio mundial. Isso, muita contribuição de quem, gente? Da nossa internet, das nossas infovias, né? Dos cyberespaços, onde eu anuncio, onde eu vendo, onde eu compro, monopolizado por cerca de 10 países. Então, tem 10 países principais que monopolizam aí a venda e as compras no comércio mundial. 50% do comércio mundial em 2015, então, esses 10 países, entre eles eu vou ter Estados Unidos, China e Alemanha. Lembrando que a China, ela começa a crescer ali dentro do cenário da Ásia, ultrapassando inclusive os japoneses, que durante muito tempo foi o país ali da Ásia que mais comprava e vendia, e hoje, eu já falei isso para vocês também, a China é o maior parceiro comercial e mundial, né, de todos os países. Ele é aquele país que mais compra e vende mercadorias. A gente sabe que os Estados Unidos, aí até o Brasil, algumas vezes, é um dos grandes parceiros, é o maior parceiro comercial do Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, os chineses têm muitos problemas aí exatamente por essa disputa no mercado mundial. Também sabemos que a pandemia começa onde? Na China, né? E isso traz alguns reflexos. Vamos ver os reflexos futuros dentro do comércio aí da China. 30% do comércio mundial de bens e de serviços. Então, Estados Unidos, China e Alemanha, eles têm 30% do comércio mundial. Redução do comércio de produtos primários. Então, quando a gente pega a DIT, a antiga Divisão Internacional do Trabalho, o que que tinha? Os países desenvolvidos, eles eram fornecedores de alta tecnologia. Ele vendia essa alta tecnologia para quem? Para os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, eles eram fornecedores de quê? De matéria-prima. Não que eles não sejam hoje, mas esse era o principal aspecto da DIT antes. Eram os principais fornecedores de matéria-prima e mão de obra. Não que não seja, a gente vai ver aí que ainda, de uma certa forma, mas muda-se um pouquinho a DIT. Maior participação dos produtos industrializados, maior valor agregado. Então, quando eu tenho um produto industrializado que não é in natura, como seria in natura? Retirado. Exemplo, a laranja. Eu retiro a laranja, a América Central tem muito disso, banana, e vendo como commodity no mercado financeiro. Vai valer menos do que se eu vender o suco de laranja industrializado. Vai valer mais porque eu agreguei valor a esse produto. Promove defesa de interesses. Então, aí eu tenho o quê? Formação de blocos econômicos e associações internacionais. Né? Eu tenho o BIRD,
aí, que é o Banco Mundial, e eu tenho também os BRICS, né? Que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não é uma formação de bloco, mas é uma associação internacional muito importante para nossas parcerias aqui. Então, quem eu vou destacar quando eu falo em crescimento do comércio mundial? Principalmente a China, né? É o maior destaque hoje no comércio mundial, exportação de produtos industrializados com preço baixos, né? Eles acabam produzindo, dizem muito, tem um debate que alguns produtos chineses não têm tanta qualidade assim, mas hoje tem alguns celulares, enfim, com alta tecnologia. Baixo custo de mão de obra. Por quê? Porque eu não tenho sindicatos. Isso é um atrativo para, por exemplo, as transnacionais. Incentivos governamentais, os famosos subsídios, enfim, dinheiro ali injetado para melhorar essa industrialização. Isenção de 200 milhões de consumidores no mercado internacional. Então, o que vai atrair uma indústria? Eu vou ter uma transnacional ou um país a querer vender, principalmente formar uma transnacional, exatamente o mercado consumidor. Se eu tenho um grande mercado consumidor, isso vai atrair. E um grande mercado consumidor, quando eu falo que tem potencial para comprar, né? Não adianta eu mandar ter muitas pessoas em determinado país e as pessoas não terem potencial, não ter dinheiro para comprar. Ampliação do poder de compra nos últimos anos. Então a gente sabe que a China é o carro-chefe aí quando a gente fala do crescimento mundial. Então, quando eu falo crescimento mundial, basicamente essa tabela aí que vocês, esses tópicos aí que vocês têm que observar, tá bom? Vamos para o próximo. Então, aqui é uma parte do texto que eu tirei lá do livro de vocês, tá? Que fala o seguinte, que desde meados do século XX, a formação de empresas ou corporações transnacionais foi outro fator que contribuiu para a ampliação de transações comerciais em escala mundial. Eu falei para vocês das transnacionais, também já conhecidas como multinacionais, que elas começam a surgir a partir do momento que os países centrais, eles observam que a empresa dentro do seu país, o seu país sofre uma crise, a empresa vai quebrar. A partir do momento que eu vou distribuir essa empresa, primeiro eu vou ter mão de obra mais barata, já é um fator, mercado consumidor, e muitas vezes tem países que os sindicatos não são tão fortalecidos ou nem tem sindicatos. Na China, por exemplo, nós não possui sindicato. Então, os trabalhadores têm menos direito. Então, eles colocam os trabalhadores para estar exercendo maiores horas de serviço, sem pagar, por exemplo, hora extra, que é o que a gente acaba tendo aqui no nosso país, por exemplo. Então, para eles, para essas transnacionais, é uma vantagem. Além de incentivos fiscais, distribuição de terreno, abatimento de impostos, tudo isso atrai essas transnacionais. Então, um cenário cada vez mais competitivo, com o acirramento da concorrência global, uma série de pequenas empresas, muitas das locais tradicionais, faliram. Claro que vão falir, porque tem uma concorrência, exemplo, produtos. Aqui no Brasil, eu já expliquei isso para vocês, na década de 90, no governo do Fernando Collor de Mello, ele opta por uma abertura maior de mercado, né, que era o que estava acontecendo em grande parte do mundo, uma exerção do Brasil dentro do capitalismo total mesmo. E aí aquelas pequenas empresas, elas falam por quê? Porque vem para o Brasil as famosas lojinhas, começam a surgir de R$1,99, na época chamava-se R$1,99. O que é isso? São produtos do Japão, da Tailândia, enfim, dos tigres asiáticos na época que vinham para o Brasil, a preços muito mais baixos. Então as pessoas compravam muito mais, né? Essas lojinhas passaram a ser muito mais populares. Então as lojas que tinham produtos brasileiros com preço bem mais alto acabaram quebrando aquelas pequenas empresas, né? Outros optaram por fusões, juntando seu capital a fim de expandir os negócios no mercado. Então, a fusão ela é muito importante também dentro desse mercado global. O que, que é isso? A junção de concorrentes, né? A gente viu, por exemplo, a Ambev, aí, né? A junção da Antártica, com outras marcas da escola, enfim, que se juntam dentro do mercado de cerveja para se fortalecer. Tem empresas de telefonia também que acabaram fazendo isso. A expansão geográfica das empresas transnacionais pelo mundo tornou o processo produtivo mais reinventável, dividindo suas etapas por meio da terceirização. Então, quando a gente fala aí de comércio mundial, a gente vai falar aí da nova DIT, que é exatamente a Divisão Internacional do Trabalho, essa terceirização. O que é isso? Como eu falei para vocês, eu vou optar por montar as minhas mercadorias em outra parte. Uma curiosidade que se tem é a Nike, né? Uma empresa americana, ela distribuiu ali por parte da Ásia, alguns países, a função
de estar montando os tênis, né? Colocar o solado, colar o solado, fazer o cadastro, enfim, montar os tênis. Só que aí o dinheiro, quando os países montam, vende esse produto da Nike para outros países, quem lucra é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, esse daí é um fator engraçado, assim, diferente. Os Estados Unidos acaba, quando chega esse produto lá que ele mandou para ser montado nos Estados Unidos, os Estados Unidos pagam como se fosse produto importado, embora seja um produto americano, tá? Então, portanto, a transferência de parte do processo produtivo de uma empresa, a qual passa a ser executado por outras empresas, com foco nessa etapa. Se bem realizados os resultados dessa estratégia de divisão do trabalho, tende a melhorar a qualidade de produtos e de serviços. Por esses, podem ser feitos com mais eficiência. Como eu falei para você, eu vou terceirizar a minha empresa, daqui a pouco eu vou mostrar o esquema para vocês entenderem, vai terceirizar o produto. Ele vai montar uma parte do meu carro lá nas maquiladoras mexicanas, do meu carro americano, vai montar o painel, vai colocar o vidro, por exemplo, da frente, o vidro traseiro, enfim, o retrovisor, tudo, e depois vão mandar para os Estados Unidos e vender com valor agregado. Por que sai mais barato eu terceirizar a montagem desse carro? Eu já falei para vocês. Porque eu vou ter, primeiro, mão de obra mais barata, eu vou ter mercado consumidor, muitas vezes para essa mercadoria, eu vou ter menor influência de sindicatos, enfim, normas trabalhistas em geral. Então, sai mais barato montar fora do que montar dentro do próprio país, né? A empresa que terceiriza parte do processo produtivo de suas mercadorias busca não apenas o aumento da produtividade, mas também a redução de custos e de conflitos trabalhistas. Foi exatamente o que eu falei aqui para vocês. Por que eu estou repetindo isso aqui da terceirização? Porque cai muitas vezes em prova, né? Às vezes você vai estar fazendo vestibular, falando do comércio mundial, falando da terceirização. Então, a terceirização é a nova DIT aí, a Divisão Internacional do Trabalho. Hoje é através dessa terceirização. Vamos ver aqui esse slide. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se passa. Deu uma travada aqui, gente, só um pouquinho. Às vezes trava um pouquinho. Vem aqui. Aí. Terceirização. Então, aqui a gente, vocês estão vendo em amarelo, nós temos uma grande empresa automobilística transnacional, né? Então, eu tenho essa grande empresa de automóvel. Então, a pequena empresa vai montar o quê? A lataria, como vocês estão vendo. Outras empresas, amortecedores, tá? Outra empresa, sistema elétrico. A outra, grande motor. Grande empresa de motor. Pequena empresa, parte do motor. Média empresa, parte do motor. Pequena empresa, parte do motor. Média empresa, freios. Pequena empresa, pastilhas. Média empresa, tapeçaria. Média empresa, carpete. Então, o que a gente consegue ver nisso aí? Que um carro, ele pode ter passado por diversos locais até ser finalizado. Até finalizar, como eu falei, as maquiladoras do México, dentro do México, dos Estados Unidos, eu estou dando esse exemplo porque aqui na América, manda muito essa questão do automóvel aí para outras empresas mexicanas. Sai muito mais barato do que se ele for para pagar uma mão de obra dentro do seu próprio país. Ele vai ter que pagar, muitas vezes, aí, um alto impostos, vai ter que pagar altos salários, né? E, além do mais, ele consegue, assim, também alavancar aí o mercado consumidor daquele país e consegue empregar. Também, por exemplo, entre o México e os Estados Unidos, uma diferença dessa questão aí da terceirização também é que os Estados Unidos muitas vezes faz isso para promover emprego também dentro do México, é lógico, garantindo todas essas vantagens e com isso fazendo com que muitos mexicanos não queiram atravessar ali, porque está sempre essa tentativa de atravessar a fronteira para estar buscando melhores condições de vida. Então, até aqui na terceirização, eu acredito que vocês entenderam. Vamos para a próxima. Então, a indústria automobilística normalmente utiliza a terceirização no processo de produção do veículo. Uma grande empresa automobilística transnacional, a produzir determinado modelo de automóvel, repassa a outras fábricas, muitas vezes situadas em diferentes regiões do mundo. A produção de partes de componentes, peças e acessórios desse veículo. Assim, o que é terceirizada é a produção dessas peças, como faróis, itens de segurança, equipamento de som, etc. Então, e aí finaliza-se tudo, vai para o país de origem, no caso aí, como eu dei o exemplo, Estados Unidos, e vende esse veículo já
com maior valor agregado, terceirizado e finalizado. Vamos para a próxima. Então, como eu falei, vocês vão ver muito isso em prova, fala-se muito nessa nova divisão internacional do trabalho. Então, primeiro, tem uma entrada de empresas estrangeiras, aonde nos países periféricos de economia capitalista. Periféricos, está na periferia, não é central. O Brasil é central ou periférico? É periférico, tá, gente? Economia baseada na exportação de produtos primários, né? Esse daí era o que já foi, né, a DIT, e baixo valor agregado. Então, aí eu tenho países centrais da economia capitalista, economia baseada na exportação de alta tecnologia e alto valor agregado. Né? A gente sabe que dentro da DIT, os países centrais, eles têm muito maior valor agregado. Se ele vai vender lá na Bolsa de Valor, as suas mercadorias têm muito mais valor do que os países que vão fornecer matéria-prima, produtos semi-acabados, não finalizados, entre outros produtos. Então, vamos lá? Agora eu vou passar um vídeo para vocês, mas antes de passar esse vídeo, eu quero explicar para vocês. OMC, Organização Mundial do Comércio. A gente chegou a falar disso aí no primeiro bimestre, então é lógico que com o comércio crescendo, eu tenho que proteger, né, o comércio internacional. Então, para isso, cria-se aí a Organização Mundial do Comércio. A gente vai ver aí que ela foi criada em 1995 para quê? Para regular os acordos que regem o comércio internacional de produtos e serviços. Então, regular os acordos, inibir subsídios, o que é isso? Aquele dinheiro que é injetado para que, de uma certa forma, eu marqueie aí os produtos, o que eu vendo, enfim, bem como os fluxos internacionais entre os países, né? A OMC ele vai seguir aquela ordem de livre comércio, né, de livre concorrência, e abertura dos mercados dos países para importação e exportação. Então, entrada e saída de capitais. Então, a OMC ele vai regulamentar tudo isso, tá bom? Então, aí, principalmente, a maior parte dos países do mundo, tanto centrais quanto periféricos, fazem parte da OMC. Na América, aqui, a gente tem todos os países, na Europa, grande parte deles, praticamente todos também, na Ásia, quase todos aí, na África também uma grande parte. Então, praticamente todos os países que compram e vendem mercadorias aí fazem parte da OMC. Então, vamos ver esse videozinho sobre a OMC, tá? Prestem bastante atenção.
Então, gente, eu acho que deu para entender aí, né, o que é o OMC. Eu só vou voltar para passar um minuto, porque caso alguém tenha pedido rapidinho para entrar em sala, talvez eu possa não ter. Eu acredito que não tem ninguém, então podemos voltar para o slide. É só para ver aqui mesmo se. Que às vezes vem algum pedido para entrar em sala e não aparece porque o slide está aberto. Então, a Organização Mundial do Comércio, então, resumo aí, Regulamento do Comércio Mundial. Lembrando, quando vocês receberem o livro, vai ter os princípios, né, lá, que eu acabei de passar aí no vídeo, da não discriminação, da previsibilidade, do comércio leal, da proibição de restrições quantitativas e tratamento especial diferenciado aos países em desenvolvimento. Então, vão ter esses princípios lá para vocês. Os acordos, né, da OMC, ele visa aí exatamente essa questão de restringir o protecionismo, quando o Estado limita a entrada de produtos estrangeiros, já falei isso para vocês, acontece muito, países europeus, Estados Unidos, aumenta-se o imposto, ou mesmo aumenta-se aí as exigências, né, as fiscalizações para se mandar, por exemplo, para se enviar uma carne do Brasil para a Europa, existem vários termos que tem que se cumprir para que poder mandar essa carne para lá. Não é simplesmente chegar e vou mandar a carne por livre e espontânea vontade. Não, você vai ter que cumprir aí vários fatores. Subsídios, quando o Estado facilita as condições de produção interna, né? O que é isso? Eu vou dar dinheiro. O Estado aí, na verdade, em sinônimo aí de país, né? Quando o país injeta dinheiro, já falei isso para vocês, acontece muito, principalmente dentro da agricultura. Os Estados Unidos hoje, ele é em primeiro colocado em produção de alguns alimentos, inclusive ultrapassando o Brasil, mas por causa dos subsídios, porque o governo vai lá e injeta dinheiro nessas produções. Muitas vezes, por exemplo, eu perdi a lavoura lá, a safra, por causa de alguma praga ou por causa de neve, enfim, por causa de algum fator aí externo, mas mesmo assim eu consigo me manter no mercado mundial por causa do subsídio, por causa do empréstimo que muitas vezes o governo fornece a juros baixíssimos, ou mesmo doação, pode-se dizer assim, de dinheiro, né, uma injeção aí de dinheiro para que esses países fiquem aí em destaque no mundo. Só uma coisinha, gente. Vocês viram lá na sala Google, na Class, que falou que vocês não têm livro, então por isso não vai dever de casa. Mas eu quero que vocês, sim, olhem aí a questão do comércio mundial, leiam um pouquinho sobre, assistam coisas a respeito, para que depois a gente possa estar fazendo aí alguma atividade em sala com vocês, é lógico, não a atividade do livro, mas fazer alguma atividade, ler, interpretar alguma coisinha aí, ou mesmo eu posso estar mandando algum texto aí para vocês responderem sobre essa Organização Mundial do Comércio, a gente está corrigindo, tá bom? Para não ficar só explicando e não ter aí uma maior feedback de como vocês estão pegando isso daí. Então vamos passar para frente o slide. Vamos lá? Aqui a segunda parte, tá um pouquinho aí, enfim. O comércio mundial de mercadorias, de acordo com o tipo de produto exportado, estrutura-se regionalmente da seguinte maneira. Então aí a gente tem esse comércio, né, a Ásia e a Oceania aí, a gente está vendo a questão dos combustíveis e minerais, vocês estão vendo, manufaturados e produtos agropecuários. Então a gente vê, são sempre os mesmos locais fornecendo os mesmos tipos de produtos. Lembrando, os combustíveis e minerais valem muito, né, esse tipo de commodities, principalmente a questão do petróleo, do gás natural, vale muito no mercado mundial. A gente está vendo aí a América do Norte, principalmente aí Estados Unidos, né, a Europa, diversos países, principalmente aí do leste europeu. A Ásia e a Oceania, a gente tem aí principalmente a China, ali dentro da Oceania, a Austrália, enfim. O Oriente Médio, a gente sabe que é um dos maiores continentes aí produtores de petróleo, inclusive é o que a gente costuma chamar o barril de pólvora, né? Sempre aí em conflitos dentro do cenário mundial, porque exatamente por causa dessa questão aí do fornecimento aí de combustíveis e tudo mais. Então, o comércio mundial de mercadorias, de acordo com o produto explorado, ele vai se estruturar assim. Sei ali, né, as comunidades europeias, independentes, enfim, fazem parte principalmente aí da União Europeia, tá bom? Os países. Vamos lá? Continuar.
tanto entre os países quanto entre os blocos econômicos, a relação de comércio internacional evidencia as distâncias socioeconômicas persistentes no mundo globalizado, além de revelar as grandes dimensões econômicas de poucos deles. Então, vamos lá. A gente sabe que, como eu já falei para vocês, tem países centrais, né, os estados centrais e os periféricos, né? E isso fica bem evidente individualmente ou mesmo em bloco. Né? Quando a gente fala em bloco econômico, a gente tem que lembrar que os europeus eles percebem que juntos, né, eles criam a SEC, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com poucos países, depois vai se aumentando até chegar no chamado União Europeia, mais para frente a gente vai estar vendo isso aí de novo. Mas eles percebem que eles estão lá participando da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, isso enfraquece completamente, deflagra completamente o território, porque a guerra custa caro, eu tenho que pagar soldado, eu tenho que reconstruir o país, que muitas vezes é destruído, porque é bombardeado, eu tenho que comprar armas. Tanto é que quando a gente vê o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, é um fator histórico que vem desde sempre. Por quê? Porque na época da Guerra Fria, né, os russos, enfim, os soviéticos, eles investem mais dinheiro em arma do que alimento, então a população começa a passar fome, começa a faltar emprego, e aí dentro da Europa também é um cenário diferenciado. Como que pode Portugal, né, Espanha, outros países ali europeus terem sido colonizadores de tantos países, terem pegado tanta riqueza de tantos países e conseguir, no fim da Segunda Guerra ali, enfim, ser ultrapassado economicamente pelos Estados Unidos, que inclusive tinha sido colônia, embora tenha sido de povoamento, da Inglaterra. Exatamente porque, embora os Estados Unidos estivessem muitas vezes envolvidos nas guerras, não era dentro do seu território. Então, o que os Estados Unidos faziam? Acabava vendendo armamentos para os europeus, fornecendo alimentos, vendendo alimentos para os europeus, né, fazendo ajudas ali para os europeus, dentro daquela questão da Guerra Fria, e se beneficiando com isso. Então, acaba crescendo, né? E quando, dentro do mercado mundial, eu pego a questão dos blocos econômicos, ou mesmo de países individuais, há uma grande diferença socioeconômica, né? E tem países que realmente são simplesmente fornecedores de mão de obra, principalmente países ali na África, que, embora sejam muito ricos em matéria-prima, são basicamente fornecedores aí de mão de obra. Vamos passar aqui para frente. Em menos de 10 países do mundo, as transações comerciais de mercadoria movimentaram mais de $1 trilhão em 2013, que foi aquele tabelinha que eu passei para vocês logo lá no começo, né, que eu mostrei ali Alemanha, China, Estados Unidos, então, e mostrei esse textinho para vocês também lá, né? Então, a gente vê que pula aí de bilhões para trilhões. Então, o comércio mundial ele está cada vez mais vivo aí, pode-se dizer assim, e mais essencial às economias do mundo. Por outro lado, em dezenas de outros, muitos dos quais inseridos no conjunto dos periféricos de economia e desenvolvimento, o comércio movimentou menos de 250 bilhões de dólares por ano. Então, eu passo de trilhões para bilhões de dólares, ou seja, é uma diferença muito grande. O que diferencia esses países? As commodities, o tipo de produto que eu vou vender. Se eu tenho um produto manufaturado, que eu tenho um produto acabado, terminado, com alto valor agregado, é lógico que vai valer muito mais do que um semi-faturado. Um que não está acabado, um que não tem tanto valor agregado, como, por exemplo, eu já falei para vocês, a commodities in natura. O petróleo, por exemplo. Nós somos autossuficientes na produção de petróleo, mas nós não somos autossuficientes na transformação, né, desse petróleo bruto em gasolina e óleo diesel. Então, aí é só um gráficozinho que a gente vai estar vendo, inclusive, na nossa próxima aula, principais comerciantes de mercadorias e bilhões. A gente vê aí a China, se vocês observarem, à frente dos Estados Unidos, como eu falei, embora os Estados Unidos seja o maior país economicamente ainda aí, né, de maior economia do mundo, a China, em relação à mercadoria, ultrapassa os Estados Unidos. Como eu havia mostrado lá naquela tabelinha, Estados Unidos, China e Alemanha são os 3 países aí dentre esses 10 principais, maior detentores aí de mercadoria, de compra e venda de mercadoria, sendo a China o maior dele em relação à compra e venda de mercadoria, um país que cresceu muito economicamente, dizem que não ultrapassou ainda os Estados Unidos, exatamente por causa de alguns detalhes que eu vou falar na próxima aula. Vamos voltar para a sala para me despedir de vocês. Pessoal, espero que tenham aproveitado a aula. Prazer em estar com vocês novamente, tá bom? Então, até a próxima.
Bom intervalo aí para vocês. Nós nos encontramos na sexta-feira, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima.